relatório divulgado recentemente, chamado Indicators of Global Climate Change, acendeu um alerta mundial. O chamado orçamento de carbono, que representa a quantidade de CO2 que o planeta ainda pode emitir para limitar o aquecimento global a 1,5 graus Celsius, está prestes a se esgotar. Isso significa que temos cada vez menos margem para conter os efeitos mais graves da crise climática. Mas o que isso representa na prática para o Brasil, para a produção de alimentos e também para a economia do mundo? É isso que nós vamos entender agora. Quem vai conversar com a gente, então, sobre esse assunto é a Marina Esteves, ela que é pesquisadora no Centro de Estudos em Sustentabilidade da FGV. Marina, boa tarde, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês. Marina, para a gente começar, a falar sobre o assunto, explica para a gente o que exatamente os cientistas entendem aí por orçamento de carbono e por que ele está se aproximando do fim. O que diz aí esse estudo? Combinado. Então, basicamente, esse termo orçamento de carbono, ele foi cunhado com uma seguinte simples observação, né? Se percebeu que o aumento da temperatura terrestre, ele cresce na mesma proporção que a concentração de gases de efeito estufa na atmosfera, especialmente o gás carbônico, né, o CO2. Então, com isso, se atribuiu uma correlação entre as emissões de CO2 e o aquecimento da Terra. Então, quando a gente coloca aqui o, limite para garantir uma estabilidade, uma segurança, a saúde do planeta Terra, sem um aumento médio da temperatura em até 1,5 graus, a gente indiretamente está dizendo que para limitar esse aumento de temperatura, a gente também vai relacionar a um montante de emissões de gases de efeito estufa. Então, tendo essa correlação linear, né, entre emissões e temperatura, é o que a gente chama de orçamento de carbono. Então, para atingir, no caso, né, para a gente não atinja 1,5 graus, a gente tem que manter as nossas emissões de gás de efeito estufa até o valor representativo desse 1,5, né? O valor de emissões representativos desse 1,5. Então, é basicamente isso, né? A gente tem que limitar as emissões de gás de efeito estufa a fim delas não se encontrarem com o valor de aumento de temperatura em 1,5 graus. Então, o orçamento de carbono, ele é justamente esse volume total de emissões que pode ser emitido para que não se atinja o 1,5 graus. E o que acontece, né? Esse orçamento, ele é dividido basicamente em períodos, em anos, e etc, né? Então, os cientistas conseguem prever, ano a ano, se a gente está no caminho da manutenção desse orçamento de carbono para limitar o aquecimento até 1,5 graus. E aí, através desse estudo que eu coloquei aqui, eu queria que você comentasse os principais dados, dele e por que ele traz um alerta para o planeta, né? No caso, que até que eu perguntei posteriormente, por que ele está chegando ao fim, segundo esse estudo? Sim, então o que os cientistas observaram, né, é que esse valor total que vai manter a temperatura terrestre em 1,5 graus, ela já foi consumida em 50%, né, um volume equivalente a 130 gigatoneladas de CO2, né. Então hoje a gente tem esse volume já emitido, que significa 50% do valor de gases que podem ser emitidos para garantir essa temperatura em 1,5 graus. E o que esse estudo coloca, né? Qual a situação que a gente está agora, né? O estudo também colocou que, em termos de emissões e temperatura, o período entre 2015 e 2024 se aproximou já de uma temperatura média global de 1,24 graus Celsius, né? Então é muito próximo a 1,5 graus, considerando que essa meta de manter 1,5 graus, ela se estende até o final do século. Então a gente tem que manter 1,5 graus até 2100. Então, se agora, em 2025, a gente já está com 1,24, isso mostra uma urgência em ações, né, que precisam ser implementadas de maneira rápida e efetiva para garantir que esse 1,5 ele continue sendo uma meta factível, né? Então esse é um dos principais achados aqui do estudo. A gente viu que se continuar nesse ritmo, deve encerrar aí esse orçamento, deve chegar ao fim em pelo menos uns 3 anos, né? Isso é muito preocupante. Agora, eu queria que você falasse desse fim do orçamento de carbono, Caso aconteça realmente, que a gente está trabalhando para que não, Quais seriam os impactos imediatos aí nas metas climáticas, Marina? É bom, em especial as metas climáticas, né? Então, aquelas metas assumidas pelos países nos âmbitos das convenções internacionais, isso mostra que elas precisam ser muito mais robustas, né? Porque o que a gente teve de avaliação recente, né? A gente teve um processo de avaliação das metas que já foram submetidas,
O resultado que a gente teve foi de que essas metas elas ainda não estão alinhadas com esse orçamento de carbono, né? Seja em volumes aí de CO2 emitidos ou na temperatura 1,5 graus. Então, né, o principal ponto é alinhar essas metas ao objetivo do 1,5 grau, né? E é isso que a gente espera, por exemplo, para agora, né, para a COP30, que vai acontecer aqui no Brasil, né, que os países submetam novas metas e que essas novas metas elas sejam de fato alinhadas com 1,5 graus e que apresentem, além de metas, planos, né, factíveis, implementáveis, concretos, caminhos, né, que tragam transparência também das ações que cada país está adotando para garantir que esse orçamento de carbono não extrapole o 1,5 grau, né? Ô Marina, mas Então, isso seria de metas. desculpa te interromper, mas quais seriam esses caminhos, na sua opinião? Que tipo de reação ou ajustes a gente pode esperar de setores como indústrias, agronegócio, energia? Perfeito. Vou começar pela energia, né? A energia no Brasil é um setor já altamente no caminho da descarbonização, né? Então, hoje a gente tem mais de 50% da matriz energética do Brasil oriunda de fontes renováveis, né? Então, o setor energético, ele já vem, brasileiro, né? Ele já vem se preparando para estar em um cenário, né? Em uma economia já tocada pela mudança do clima. Já está caminhando para resolver essa questão da transição energética, né? Então, de se desvencilhar de fontes, né, carbono intensivas, combustíveis fósseis, etc., para matrizes renováveis, né, etc., né? Então, o setor energético no Brasil já tem se adiantado nessa lição de casa, digamos assim, né? Já tem incorporado a práticas do setor, né, esses compromissos internacionais. A indústria também, né? Então a gente teve recentemente também a aprovação do Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões, né? Que é o mercado regulado de carbono, que ele vai versar especialmente sobre a indústria, né? Então é um mecanismo muito interessante que vai colocar um teto, né? Um limite de emissões para a indústria e com isso vai estimular com que aqueles né, empreendimentos, mecanismos industriais que tenham um abatimento de emissões mais barato e mais fácil façam antes, então acelerando e deixando barato esse processo, né? Assim, as indústrias, etc., que tiverem um processo de descarbonização um pouco mais complicado, intenso, possam ter mais tempo para se adequar a essa legislação e se adequar a esse limite de emissões. Em relação ao agro, o agro também tem colocado muitos compromissos interessantes, né? A atualização do plano ABC, o ABC+, né? Trazendo aí compromissos em relação ao uso do solo, em relação né, à junção entre práticas sustentáveis na agricultura, a aproximação de pequenos e médios produtores aos grandes produtores, incorporando tecnologias de restauração de solo e se adequando a essa regulação que, né, enfim, tem sido colocada por outros projetos como o Plano Clima, transformação ecológica e a taxonomia, E né, é sustentável. importante que todos os setores façam suas partes, né? Marina, muito obrigada pela sua participação e uma boa tarde para você. Eu que agradeço, até mais. Até, tchau, tchau. Planeta Campo. Patrocínio. JBS, alimentando o que alimenta o mundo. UPL, reimaginando a sustentabilidade. Apex Brasil, Governo Federal, União e Reconstrução. Apoio, Infinity. SLC Agrícola,